Saiu a decisão judicial mais comentada dos últimos anos, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas antes de falarmos tudo sobre esse caso, eu quero pedir aqui o seu like, que você se inscreva no canal e que ative as notificações. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tiago Leite, sou procurador do Estado de São Paulo, professor do Estratégia Carreira Jurídica. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes decidiu decretar a prisão preventiva domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso se deu no bojo do processo no qual Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Então, nós temos a petição 14.129, que está vinculada à ação penal 2668. Além da prisão preventiva, Moraes determinou a busca e apreensão na casa de Bolsonaro, além da proibição de visitas, com exceção dos advogados e de pessoas previamente autorizadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas qual é o motivo da decretação dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro? Segundo Alexandre de Moraes, foi o descumprimento de uma medida cautelar específica imposta a Bolsonaro em julho de 2025. Em julho, Alexandre de Moraes decidiu impor várias medidas cautelares a serem observadas pelo ex-presidente, dentre as quais nós podemos destacar a proibição de ausentar-se da comarca, proibição de se aproximar ou de ter acesso a embaixadas, consulados de países estrangeiros, proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras, além da proibição de utilização de redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros. Nós temos o artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: olha, a prisão preventiva ela pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas ao réu. No caso de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes afirmou que ele descumpriu uma medida cautelar específica, que era a proibição da utilização de redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros. Moraes afirmou que Bolsonaro já havia mostrado a tornozeleira eletrônica e proferido discurso para ser exibido nas redes sociais. Mas, nessa ocasião, Alexandre de Moraes entendeu que era um fato isolado, que, portanto, não caberia naquele momento a decretação da prisão preventiva. Ocorre que no dia 3 de agosto de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de redes sociais, participou de atos de apoio às medidas norte-americanas voltadas a, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, coagir o Supremo Tribunal Federal. Então, no contexto daquele tarifaço feito por Trump. Então, Moraes afirmou na decisão que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, inclusive dos seus filhos, que são parlamentares, para divulgar mensagens com, abre aspas, claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Fecha aspas. Então, essa foi a gota d'água que resultou na decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes entendeu agora que o descumprimento das medidas cautelares por Jair Bolsonaro não se trata mais de um ato isolado, mas sim de um comportamento reiterado do ex-presidente, o que seria suficiente para atrair a aplicação, a incidência do artigo 312, parágrafo 1º do CPP, que permite a decretação da prisão preventiva. No bojo da decisão, Alexandre de Moraes ainda disse o seguinte, abre aspas, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Fecha aspas.
Portanto, ao final da decisão, o ministro Moraes determinou, além da prisão preventiva domiciliar, a proibição de visitas, salvo dos advogados e de pessoas previamente autorizadas pela Corte, e a proibição do uso de celular, seja diretamente ou por meio de terceiros. Mas o que são essas medidas cautelares? Então, nós podemos dizer que as medidas cautelares pessoais constituem instrumentos, ferramentas processuais destinadas a assegurar a eficácia do processo penal, e isso mediante restrição temporária de direitos fundamentais do investigado ou do acusado. Portanto, distinguem-se das medidas cautelares reais por incidirem sobre a liberdade ambulatorial e direitos conexos, e não sobre o patrimônio. Nós temos o artigo 282 do CPC, que trata sobre medidas cautelares. O artigo 282, ele exige dois requisitos que são fundamentais e cumulativos para a aplicação de qualquer medida cautelar. Esses requisitos são a necessidade e a adequação. Necessidade na medida em que deve ser imprescindível para aplicação da lei penal, adequada investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais. Adequada na medida em que deve observar proporcionalidade com a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou do acusado. Portanto, esses requisitos eles atuam como verdadeiros filtros processuais que vão impedir a aplicação arbitrária de medidas restritivas. A necessidade relaciona-se ao periculum libertatis, enquanto a adequação materializa o princípio da proporcionalidade. É muito comum que juízes, magistrados apliquem de forma concomitante à prisão domiciliar medida cautelar de monitoração eletrônica, como previsto lá no artigo 318-B do nosso CPP. Já no artigo 319, nós temos um rol com as medidas cautelares diversas da prisão, e nós podemos citar aqui o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, a proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar noturno, a suspensão do exercício da função pública, a internação provisória do acusado, a fiança e a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, mais conhecida como tornozeleira eletrônica, ela tem por objetivo inibir a fuga ou o descumprimento das medidas já impostas ao réu, e pode ser executada através da pulseira, cinto, microchip ou da própria tornozeleira eletrônica. A jurisprudência já tem entendimento consolidado de que esse rol do artigo 319 do CPP possui natureza meramente exemplificativa, ou seja, o poder geral de cautela autoriza o juiz, o magistrado, a determinar medidas não expressamente previstas, desde que, claro, observados aqueles requisitos da necessidade e da adequação, como foi no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a medida de proibição do uso de redes sociais. Então, nós podemos citar como exemplos de cautelares inominadas a limitação de acesso a sistemas informatizados, a proibição de concessão de entrevistas, a entrega de passaporte ou documentos, a proibição do uso de redes sociais e a vedação à participação em eventos públicos. Pois é, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa decisão de Alexandre de Moraes foi correta ante o descumprimento da medida cautelar imposta anteriormente, ou ela foi exagerada e acabou sendo viciada por um conteúdo político? Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião e até uma próxima.